De volta ao programa Esquadrão do Lar, num assunto polêmico, num assunto difícil, numa família em que realmente, diante de uma orientação, você acabou de ver aí, né? Diante de uma orientação pastoral, complicou muito a vida dessa família. Estou aqui com os meus convidados, pastor Jorge Eduardo Diniz. Muito obrigado por estar no programa. Obrigado, Adriana. Mais uma vez, sempre dizendo isso, contando com a sua orientação no viés pastoral para quem está em casa acompanhando essa história. Eu espero que Deus possa direcionar aí o Roger e a Ana Paula, e nós estamos aqui para isso, para servi-los da melhor forma possível. Também Rosângela Labusier, psicóloga, mais uma vez minha amiga querida, obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Contando de novo sempre, tá, Rô? Estamos aí. Então tá bom. E também Priscila Boy, pedagoga, que também vai nos ajudar na sua linha de trabalho aí a contribuir com essa família. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Espero que Deus nos abençoe nesse problema aí tão grande para toda a família, né? É verdade. Então nós vamos agora acompanhando, né, esse caso com as pontuações dos profissionais acerca deste assunto. Vamos lá. Eu tenho muita mágoa com relação ao passado, que me atrapalha às vezes a tomar dar o próximo passo no relacionamento com a Ana Paula. Passado tem que ser tratado no passado. Não pode ser tratado como presente. Ele está trazendo uma coisa do passado para o presente. Mal resolvido, né? Não resolvido. Não resolvido. Então, o primeiro passo aí é o perdão. E ele tem algumas maneiras de falar isso para ela, né? Meus 4 filhos são a razão da minha vida. Quer dizer, o filho dela não existe na cabeça dele. Não é considerado. Ela é o meu amor de 1992. E também ele construiu uma idealização dessa mulher, que ficou ausente. Ele casou-se com outra, teve 2 filhos, mas na cabeça dele, ele construiu a imagem de uma mulher ideal, que quando voltou para ele, agora volta com o filho. Não era o que ele estava esperando. Então esse filho para ele é a negação. Esse filho não existe nem no discurso, nem no cotidiano, nem no relacionamento. Não cabe essa criança. Mas as filhas dele também, ela não considera como filhos dela. Ela Tudo fala, bem que não convive. Não, porque ela fala, eu tenho meus 3 filhos. Meus 3 filhos. Ele fala, eu tenho meus 4. Então o que é em comum é aceito e o que cada um tem como seu filho em separado são considerados. Mas tem um... O filho mora com ele. Exatamente, deixa eu colocar, tem que Priscila. colocar ali. Exatamente. É porque as meninas estão morando com a mãe, tem a família lá, é a mãe e elas. O pai vai estar presente dentro da limitação agora de um segundo relacionamento. Nós, como igreja, vamos ter que nos virar para nos adaptar a essa realidade de vida, que temos muitos irmãos e irmãs de segundo casamento no nosso meio, e nós precisamos de cuidar disso, né? Como colocar graça sobre isso, porque não é fácil fazer isso é difícil. Nós, igreja, somos preconceituosos, a grande maioria não aceita segundo casamento, e agora, essas meninas têm a família com a mãe, está lá a realidade da família, e esse menino, o Paulo, ele precisa de ser considerado pelo seu padrasto. A relação do meu marido com meu filho, eu gostaria que fosse melhor, né? Eu gostaria que ele fosse mais pai dele, assim, até porque padrasto não é pai, mas por ele conviver aqui, ele tem o papel de pai. Eu penso que essa negação do filho ela tem 2 aspectos. Primeiro, porque a mulher ideal vem sozinha, né? Ana Paula, o amor da minha vida. Segundo, é uma forma inconsciente de atingir também, uma forma de vingança. Você teve outro relacionamento, você deitou com outro homem, você tem outro filho, esse filho eu não reconheço. A gente sabe que você quer atingir a mãe. Tem um ditado que fala assim, agradou meu filho, adoçou minha boca. Rejeitou meu filho também, mexeu comigo. Poxa, eu procurei Jesus para consertar minha vida e para ter uma vida normal com meu marido e tal. E de repente, acabou assim? Porque eu não sou família, né? Meus filhos não são o quê? São fruto do pecado? Pois é, gente, isso é muito sério e a gente precisa de olhar isso com muito cuidado e muito carinho. Deus dá oportunidade para Rodney para consertar e fazer dessa família uma família estabelecida diante de Deus. Isso tem que estar claro para O que dá a entender que a Ana Paula não tinha o Senhor na sua vida, né? E ela até pontuou, poxa, eu busco Jesus. Eu busco Deus. Para poder me orientar e eu seguir. E de repente, eu perco a minha família? Eu recebo tudo isso. Perco meu marido, perco o pai dos meus filhos? É isso que Cristo tem agora? Nós não estamos aqui quebrando nenhum valor moral em hipótese daquilo alguma. Que Deus instituiu para um casamento, para uma aliança. aliança. É abominação, não podemos dizer que é o caminho, é a última... a possibilidade da minha humanidade, entendeu? Eu tomo isso
sozinho, na minha humanidade. Não é o caminho. Nós continuamos confirmando e concordando que Deus criou e diante de uma aliança ela tem que ser permanecida e perpetuada. Vamos colocar aqui, Adriane, não só a separação, mas como qualquer outro pecado. Sim, como qualquer outra coisa que ofende a Deus. Não é verdade? Todas essas coisas, elas não são práticas na minha vida. Mas João escreve na primeira carta que elas, de vez em quando, invadirão a minha vida. João fala lá, se eu disser que eu não sou pecador, a verdade não está em mim. Eu peco. Aí ele fala assim, ele coloca assim, no início do capítulo 2 da primeira carta de João, meus filhinhos, estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Mas se pecar, se errar, se escolher um caminho ruim, aqui nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelo meu pecado. Ele me dá perdão, ele me dá oportunidade de nova vida. Me vi na situação de sem saber para onde que ir com relação a relacionamento. Eu me vi na situação que eu tô com 4 filhos, 2 com minha ex e 2 atuais, com a atual companheira. E eu fiquei assim, pra onde que eu vou, meu Deus? O aconselhamento desse pastor foi que eu voltasse para reconstituir esse meu primeiro casamento. Agora me conta aqui a complicação que ter ficado a cabeça do Rodney quando ele vai buscar uma orientação pastoral e de repente o que ele recebe é a quebra dessa família. Pois é, eu tenho que falar isso. Vamos falar agora do Rodney. Como é que deve ter ficado a cabeça dele, o desequilíbrio, o descontrole, sei lá o que ele ficou, pois né? É. Uma confusão mental diante disso tudo. Como é que conserta? Com outra palavra, com outra orientação? Não, é com consciência da graça que está explícita na Bíblia. Se eu tiro a graça e se eu coloco só lei, aí ele vai separar da Ana Paula e vai lá para tentar cumprir toda a lei. Só que a Bíblia fala que não tem nenhum homem que guarda toda a lei. Eu procuro um justo, não acho um sequer, a não ser Cristo Jesus. Então o Rodney tem que se ver como pecador, como qualquer um de nós. E agora ele precisa de retirar essa culpa que ele carrega com graça. Ótimo, vamos lá. Toda vez que a gente fala de casamento, ele lembra, eu queria casar com você em 92. Eu queria casar com você... Não em 92 a gente não tinha condição, mas assim, pra frente, né? Ele não tem segurança, ele falou disso. Eu não tenho segurança para casar e o que ela quer é casar. E ele falou disso. Mas ele ainda não entendeu que ele já está casado, Rosângela. Mas mesmo ele estando casado, ele não rompeu com a outra. Sim. Se não houver alguma coisa... Pois é, mas aí eu vou entrar, Rosângela. Sabe por quê? Porque para romper com a outra, ele agora vai ter que verbalizar isso. Exatamente. Né? A minha proposta, inclusive, para Adriano levar lá, é essa. Bacana. Porque ele não... Eu ia falar exatamente isso, porque ele não se sente seguro. Ele quer uma resposta externa. E na resposta não está externa, está nele. Queridos, mais uma vez, muito obrigada. Vou lá levar as orientações, né, para essa família. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a gente possa ter sido produtivo para elas. Com certeza. Muito obrigada, viu, queridos? Vai lá e a gente tá? vai ver o Rodney e a Ana Paula muito bem. Eu espero isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até mais. Fica com Deus, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Os meus problemas foram relatados aqui. Nos ajudem nesse caminhar com Deus. Acabei de chegar na casa de Rodney e Ana Paula com as dicas dos especialistas. Vamos ver se eles estão em casa? Ei, que bom vê-la! Tudo bem? Tudo bom. Tá bom. Cadê o Rodney? Chegou ainda não. Tá trabalhando ainda? Tá. Ah, mas podemos esperá-lo aqui, né? Podemos. Vamos sentar. Obrigada. Now that it's over, I just wanna hold her. I give up all the world to see that little piece of heaven looking back at me. Now that Ih, papai. Pra quem chegou. Pai chegou. O que foi? Ei, Rodney. Tudo bem? Tudo bom? Tô aqui na sua casa. Oh, que surpresa boa. Que bom. Bacana. Vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um papo. Tá bom. Deixa eu só colocar essa bolsa no... Fica à vontade. Faz quando você tá em casa. Cerquinha pra menino passar. Sim. Cansado do trabalho? Não, tá aqui.
Aqui não. Segunda, terça-feira, a bateria está em ordem ainda. Tá tranquilo, né? Quinta-feira começa a carregar. Aqui, primeiro agradecer a vocês, né, por me receber aqui, por abrir a vida de vocês, a história, porque a gente tem um propósito e um projeto do programa é que não só vocês sejam beneficiados com as orientações que eu vou trazendo dos profissionais, mas também as pessoas que estão em casa, que estiverem passando pela mesma situação, possam também se beneficiar com essas dicas e refletir um pouco mais sobre essas histórias. Então, como você já sabe, né, eu sento com profissionais, com pessoas especialistas nas áreas afins, de acordo com os casos, com os temas, para poder nós debatermos essas histórias e trazer para vocês, então, propostas e dicas mais pautadas, mais objetivas, para ajudá-los efetivamente. Eu vou começar com você, então, Rod, já que você é o cabeça, né, o homem da casa, vamos começar com você. Da história que você compartilhou, tem um fato muito marcante, que é a questão do passado, né? O tempo todo vocês comentaram que o problema estava no passado. Então, um dos itens a ser trabalhado é a questão da liberação de perdão, né, para Ana Paula. E a gente fica magoado, às vezes, lá no passado, quando namorou, alguém falou uma palavra, ou separou, ou terminou, e aquilo deixou uma marca profunda. Mas isso precisa ser mudado, essa história precisa ir adiante. Precisa que se libere o perdão para essa época, para esse tempo, porque você está vivendo agora num novo tempo, mesmo que tenha havido às vezes, porque isso é comum acontecer quando há um término de namoro, uma decepção, poxa, ele me deixou, ela me deixou, né? Ou uma rejeição, poxa, me trocou por não sei quem, por não sei aonde, quer dizer, há um certo sentimento comum nas pessoas quando há um término de relacionamento. Então, esse perdão precisa ser liberado. O passado já passou, não tem mais como você voltar atrás. Você precisa considerar que você hoje é uma nova pessoa, muito mais maduro, né? Muito mais consciente. A Ana Paula também. Não são mais os adolescentes que conviveram naquela época de namoro, vocês agora têm outras experiências de vida. Então é preciso que se encarem como pessoas novas e não encarar com a fragilidade lá da adolescência. São novas pessoas. Quando você se junta com a Ana Paula, quando vocês constituem essa família, você assumiu aceitar a Ana Paula na sua completude. E isso envolvia o Paulo. O Paulo, que é o outro filho, estava no pacote. E você aceitou a Ana Paula com o pacote completo. Então, quando a gente traz essa responsabilidade para nós, eu quero a Ana Paula e quero o pacote estar junto com ela, né, você também tem que se tratar e viver dentro dessa realidade. E assumindo todo ele, inclusive o Paulo, que é um dos questionamentos, dos queixumes dela, né, com relação ao seu comportamento, que ela queria que você fosse um pai mais presente, mesmo sabendo que você não é o pai. Mas quando você assume, o pacote está fechado. Então tem que pegar todo mundo, né, e assumir essa responsabilidade, esse afeto, este carinho também com o Paulo. Não olhar para o Paulo como um inimigo. Ele não é o inimigo. Às vezes pode acontecer, isso aí foi uma percepção que a gente teve, que de repente o Paulo pode marcar um tempo em que a Ana Paula não estava com você. Ele é fruto de um outro relacionamento e esse menino não era para ser assim, não era para estar aqui, não sei, mas isso pode remeter a isso. Um tempo que eu não gosto de lembrar. E eu olho para o Paulo e lembro, ele é um tempo da Ana Paula, que ela devia ter ficado comigo desde 92, e ela não ficou comigo desde 92, né? E aí volta aquela história anterior. Então às vezes eu olho para o Paulo e me lembro de um passado. Mas ele não tem culpa desse passado. Foi uma escolha de cada um de vocês, cada um optou em separar naquele tempo. Outra coisa que seria interessante acontecer ainda, só para finalizar o relacionamento com o Paulo, é que ele está numa fase difícil, né? Pré-adolescência, adolescência, é um período que precisa de acompanhamento. E o papel do pai é muito importante. Às vezes você mas eu não sou o pai. Mas o homem que assume esse lugar de autoridade, de quem está convivendo com ele todo o tempo, de quem está passando os valores morais de Deus, essa pessoa sim assume esse papel. Ele pode ter o pai biológico dele, né? Mas quem está aqui convivendo, educando, amando, dando comida, é você. Então, se você conseguir, e eu preciso te conscientizar a ficar mais perto do Paulo, porque é uma fase agora que ele vai precisar de muito apoio, de muita ajuda. E aí seria interessante se você um dia conseguir sair só vocês dois. Vai
num jogo, vai num parque, vai no sei, adolescente também não gosta de muita coisa assim, né? Parque não, né? Parque não. É mico. É mico, né? O que ele toparia, por exemplo? Ele gosta muito de skate, né? E você vai ver que quando você trata melhor o Paulo, a mãe dele fica mais feliz. Fica. Ela sorri mais, ela beija mais, sabe? Ela faz mais carinho, né? Porque a gente tem essa tendência materna mesmo de cuidar, entende? Então, é uma coisa muito legal de se fazer e você vai lucrar com isso. Ele vai lucrar, sua família vai lucrar, vocês terão mais alegria nessa convivência. É preciso que... Não? Tá tranquilo aí, querido? É preciso que a gente viva o seguinte. As pessoas que vivem no passado, ou vivendo sempre do passado, o que elas falam? Ah, um dia eu tinha que ter feito isso, um dia eu deveria ter falado aquilo, não falei. Então ela vive no passado, não vive no presente, porque ela está sempre remetendo ao passado, e insegura quanto ao futuro. O que vai ser amanhã, eu não sei. Como é que vai ser meu dia amanhã, eu não sei. Então eu acabo não vivendo as etapas que elas deveriam viver. É preciso que vocês façam desse momento presente um momento melhor da vida de vocês. Que vocês criem alegria, um momento prazeroso de viver em família. Não fique esperando, lá na frente um dia eu vou ser feliz. Quando eu resolver, não, vocês estão perdendo hoje, vocês estão perdendo o agora para ser feliz. Entendeu? E deixa o passado para o passado, peça perdão, se arrependa, o que for feito, mas mude de etapa, mude de vida, para vocês poderem crescer nessa situação. Nós percebemos uma coisa no relato de vocês, que em todo tempo ela se considera casada. Apesar de vocês não terem efetivado isso, né, oficialmente. Mas ela se considera casada. Meu marido, eu sou casada. Essa é uma segurança que ela quer ter. E que você também fala, eu não sei, né? Porque as experiências anteriores, talvez os medos, né, tenham trazido em você uma certa insegurança. Mas quer dar segurança para ela? Promova isso. Case, né? Efetive isso mesmo e dê a ela a segurança assim, meu marido. Para encher a boca, falar assim, ó, meu marido, né? Receber a graça de Deus. Deus nos dá de graça. Aí nós tivemos toda aquela situação do aconselhamento pastoral que vocês sofreram, né? Das dificuldades que vocês passaram. Né? Nós temos que deixar claro o seguinte, vocês não tinham entendimento da palavra de Deus, vocês não conheciam o Senhor, não praticavam o Evangelho quando houve a separação. Não estamos aprovando novo casamento, que a Bíblia não aprova. A Bíblia fala que ela é clara, Deus não gosta de divórcio. Né? Mas agora, vocês já se separaram, não tinham entendimento. Agora tem o entendimento do Senhor. Agora precisam ter certeza que vocês não podem se separar. Que esse casamento é união de Deus, que Deus está abençoando sim, porque no momento em que você tem entendimento da palavra, entende o que é aliança, vai e fique firme, mas fique firme mesmo dentro do Evangelho. Fique firme e cumpra todo o mandamento. Agora não tem desculpa. O tempo de desconhecimento da palavra, de ignorância já passou. Né? Agora é um novo tempo, uma nova etapa e abraça isso com unhas e dentes e faça tudo para o seu casamento dar certo. Uma coisa aqui, Rodney, que eu preciso que você faça. Nós entendemos e fomos unânimes, pelo menos na dica dos especialistas, pastores, psicólogos, pedagogos, eu também como psicólogo, de que é imprescindível que você vá até a sua ex-esposa e peça perdão. Porque independente se foi um aconselhamento pastoral ou não, se foi um erro ou não foi, não importa. De certa forma você trouxe uma mágoa, você levantou questões que não foram legais, sentimentos que não deveriam ser levantados, né? Mas isso magoou, isso trouxe sofrimento. Então eu preciso me arrepender das coisas ruins que eu faço. Aí ela fala, mas ela vai voltar lá para a mulher, conversar com ela de novo? Como é que é isso? É preciso, no mundo espiritual isso precisa ser quebrado. Você precisa fechar esse ciclo dessa relação com a sua ex-esposa. Você precisa dizer para ela, olha, eu errei, eu incitei coisas que eu não poderia promover a você, eu levantei sentimentos que eu não ia cumprir com você, então eu te peço perdão como irmão em Cristo, como cristão, como homem de Deus que você é. Agora, para finalizar, então, a Ana Paula, algumas dicas, logicamente, que eu dei para o Rodney, inclui você, né, na consequência daquilo que ele for fazer. Mas a Ana Paula tem toda essa vontade de se sentir casada de verdade, porque ela já fala que ela é casada, né? É. Então, quando ele mobilizar de fazer esse casamento, ajude, né? Colabore, faça isso acontecer realmente, porque isso vai trazer benefícios e bênção para a sua vida. É preciso pedir perdão por Rodney lá de 92. Se já pediu, tá ótimo, glória a Deus. Mas se não, igual eu falei, no mundo espiritual a realidade é diferente. Pediu? Pediu só Só um pouquinho, Rony? Só um rascunho.
É. Uma folha em branco. Ficou. Então tá bom. Então é preciso. Sabe por que no mundo espiritual isso é importante? Você pede e é plausível? Vamos lá. Pode ir lá então, porque eu vou fazer uma orientação com a Ana Paula. Depois o neném acordou, né? Não, vai lá, fica à vontade. Eu entendi, eu fiquei um pouquinho aqui na sua casa, vi, né? Você tem gêmeos, como é difícil, né? Essa vida, essa luta diária. Uma única pontuação que nós gostaríamos, que eu trouxe daquilo que a gente decidiu lá, né? É que você não traga, não verbalize isso. É uma luta. Meus meninos saíram, primeiro round. Os meninos chegaram, segundo round. Os meninos foram embora, terceiro round, né? Isso é uma etapa. Você tem um filho, mas você sabe como é. Vai passar, né? É um tempo. Não, filho é bênção, é herança de Deus. Separe só aquilo que é comportamento ruim daquilo que são eles. Eles não são pesados para você. Lidar com duas crianças que são aí, ó, carregar dois ao mesmo tempo é que é difícil, né, Rodney? Então, separe mesmo esse comportamento. Então, mesmo que no fundo você tenha prazer em fazer, não fale que é difícil, não fale que é pesado. A gente entende que você tem muito amor, mas o dizer que é pesado, as crianças escutam. E quando elas escutam, elas vão comportar dentro daquilo que você falar. Você falou assim, é pesado, então eu vou ter que ser pesado para concordar com o que a mãe está falando. É prazer, viu, conhecê-los. Espero que as dicas ajudem. Eu, inclusive, vou deixar com vocês, tá? Essas dicas todas escritas, inclusive com os versículos bíblicos para cada orientação que foi dada, para poder mostrar que estão respaldadas na Bíblia, tá joia? E também aqui, ó, eu sei que vocês já leem a Bíblia, mas se não tiverem um programa sistematizado, tem uma programação de leitura bíblica anual. Então, para cada dia, se você ler um pedacinho nessa sequência, depois de um ano você vai ter lido a Bíblia todinha. Né? E isso ajuda a gente a ter pelo menos, quanto tempo de cristão que eu tenho, nunca li a Bíblia inteira. É uma oportunidade que você tem, tá bom? Vou deixar para vocês, saboreiem, desfrutem, ponham em prática e eu volto depois para poder ver se as orientações que foram dadas realmente foram efetivas, ajudaram. Se tiver alguma dúvida, a gente volta e pontua mais alguma coisa. Tá bom? Alguma coisa que vocês queiram falar? Tá tranquilo? Hey Lucy, I remembered your birthday. They said it brings some closure to say your name. Acabo de chegar na casa de Rodney e Ana Paula para verificar se as dicas dadas a eles realmente tiveram efeito nesta família. Vem comigo.